Caros alunos, estamos mais uma vez aqui para discutir questões fundamentais do estágio na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância. Hoje trataremos especificamente das questões relacionadas ao diário de campo. Então, a primeira coisa a fazer é definir um pouco o que se constitui a pauta e a sua diferença em relação ao diário de campo. Então, a pauta ela é um orientador do olhar do estagiário dentro da unidade escolar, sede do estágio. Para o estágio de vocês, de 0 a 3 anos, vocês terão 4 pautas, ou seja, 4 documentos que listam aspectos importantes sobre os quais vocês devem se deter, sobre os quais vocês devem direcionar o seu olhar quando estiverem dentro do espaço do estágio. Os dados obtidos a partir dessa observação e com base nessa orientação que vem sendo descrita nas pautas, eles podem ser obtidos por meio de diversas fontes, como a própria observação, entrevistas com professores, coordenadores, pais, análise de documentos institucionais, observação de atividades das crianças, entre outras possibilidades. Eles podem também ser registrados de diversas maneiras, então isso é uma questão bastante importante. A pauta ela é um orientador, ela é uma lista de coisas para as quais o aluno deve se voltar, para as quais ele deve se deter e buscar responder aquelas questões. Agora, como ele vai registrar esses dados, como ele vai responder essas questões, aí há algumas maneiras possíveis, por exemplo, por meio do diário de campo, por meio de fotos, de vídeos. Então é isso que a gente vai discutir um pouco, definindo o papel, a função do diário de campo dentro do estágio. Então, de acordo com Lídia Máximo Esteves, os diários são coletâneas de registros descritivos acerca do que ocorre nas aulas, sob a forma de notas de campo, de observações estruturadas e registros de incidentes críticos. Nas sequências descritivas, relevam-se o detalhe e não o resumo, o particular e não o geral, o relato e não o juízo avaliativo. Os registros devem procurar reproduzir com a maior exatidão possível o que acontece. Então, o que a gente fala aqui? É que os diários eles têm um caráter descritivo. O que o aluno escreve deve corresponder com a maior fidedignidade possível ao que realmente ocorreu. Então, aquilo que está descrito deve corresponder ao que ocorreu na realidade, sem juízo de valores, sem interpretações, né? Então, nessa perspectiva, quanto mais detalhes, melhor. Não deve se pautar em resumos, em síntese, não se deve ser sucinto, não se deve dirigir o olhar ao geral, deve se deter no particular, aprofundar, penetrar cada vez mais no campo de pesquisa, a fim de ampliar os elementos, os dados ali contidos. As notas de diário de campo, elas podem ser de natureza teórica, quando se falam de relações, padrões, discrepâncias, por exemplo, com relação à perspectiva de aprendizagem, de desenvolvimento que você tenha com relação às crianças. Pode ser de natureza metodológica, quando se fala do que falhou, onde se falhou e como pode ser melhorada, por exemplo, a intervenção do docente, ou de natureza prática, quando se fala de ideias a se colocar em prática, né, de novas intervenções para um determinado conflito, para um determinado problema. Todos os registros eles devem estar convenientemente datados e referenciados, né? Então, dizer dos locais onde ocorreram, as pessoas que estavam ali participando daquela cena, daquela determinada descrição. Então, vemos aqui alguns autores citados por Máximo Esteves que vão falar que os registros pessoais e personalizados sobre a prática são muito importantes, sendo a partir deles que os professores analisam e avaliam
constrói e reconstrói as suas perspectivas de melhoria da aula e de desenvolvimento profissional. Então, nós vemos que no caso de alunos estagiários, por exemplo, isso ainda é mais importante, porque na verdade você está iniciando uma prática no campo da educação, não é? E é muito importante esses registros a fim de que se possa entender aquilo que ocorre por detrás da intervenção docente, trazendo esses conteúdos para o espaço da sala de aula, compartilhando essas vivências e buscando analisá-las num segundo momento à luz das teorias estudadas, ok? Bom, vejamos então o que deve conter um diário de campo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como desenvolver esse diário de campo. Eu gosto de ressaltar que é algo muito pessoal, muito particular, essas anotações. Então muitos alunos preferem fazer essas descrições num caderno de uso específico próprio para isso, em que eles vão tomando nota do que vão observando no estágio, no decorrer mesmo das suas observações, e isso é muito importante até para que se conserve o grau de realidade do que se observou. Quanto mais distante do momento real do ocorrido o seu registro, mais perdemos dados dessa observação. Então, o ideal é que se pudesse fazer essas anotações no decorrer mesmo das observações, ou quando não fosse possível, logo após ocorrer essas observações, ok? Então, esse diário ele deve conter data da observação, a temática observada, então, por exemplo, a aula de artes, troca, horário da alimentação no grupo do G1, o local, né? Então, a sala de aula, o pátio, o solário, a biblioteca, os sujeitos observados, então, por exemplo, a turma do G2, um grupo de 5 alunos mais a professora, o início da observação, o término da observação e a duração total da observação é muito importante de conter nesse documento. Deve conter ainda uma descrição da cena, de modo a privilegiar essa descrição pormenorizada e os diálogos aí envolvidos, como no exemplo abaixo, né? Então vemos lá, numa fala com a professora, indaguei sobre a hipótese alfabética daqueles alunos. Ela então me respondeu dizendo, então a gente contextualiza a situação em que aquela intervenção se deu. E aí a professora responde, esses são todos pré-silábicos. Um desses alunos, que não acompanha o restante do grupo, se levanta e fica de pé próximo à sua própria carteira. A professora se dirige até ele gritando, ô menino, senta! Pega-o pelo braço, coloca-o na carteira e continuou gritando. Fica quieto aí, ô coisinha, você não para? Ao mesmo tempo, sacudia a carteira juntamente com o aluno. O restante do grupo ouvia em silêncio. Então vejam a diferença de você trazer o diálogo da professora para a cena, né, de você dizer como ela se remete à criança, do que você simplesmente dizer, olha, ela foi um pouco agressiva com a criança, ou ela perdeu a paciência com a criança. Isso não dá a dimensão do quanto que ela perdeu a paciência, ou do quanto que ela se indispôs com a criança. Não é quando a gente pode avaliar, analisar diretamente o diálogo da professora com a criança, o modo como ela intervém. Isso é muito mais rico e fala muito mais do que nós realmente observamos e dá muito mais elementos para estabelecermos articulações com a teoria e estabelecermos padrões de intervenção mais adequados a fim de garantir a qualidade nesse eixo da educação, ok? Também é possível de se registrar dentro desse diário de campo as impressões do aluno estagiário, porém elas devem ser feitas num campo separado da descrição. Então é muito importante salientar que a descrição das cenas devem ser fiéis à realidade, ou seja, desprovidas de juízo de valor, de preconceitos, julgamentos e interpretações do aluno. Por isso as análises devem ser feitas em campo distinto e recorrendo à articulação com as teorias estudadas no decorrer das aulas. Então essa análise também não é qualquer análise, não é uma análise que vai ser feita, eu não gostei disso, eu achei que podia ser daquele jeito, porque eu não gosto. Não pode, você tem de trazer os autores para
dar sustentação à sua fala, à sua opinião, para contribuir, propondo alternativas àquela visão que você traz como sendo negativa, ou uma ampliação daquela aplicação que você observou, que você considera pertinente, mas que a gente pode, por exemplo, estar observando numa creche pública e propor a mesma intervenção numa creche particular ou vice-versa. Então é importante que você tenha não só um olhar denuncista, mas também na sua análise um olhar que seja propositivo, que você possa, né, se colocar no lugar daquele professor e pensar no que você faria se estivesse ali no lugar daquele professor, ok? Então fica aí as dicas para a elaboração de um diário de campo de qualidade, contemplando aí o gênero descritivo e salientando que esse diário ele pode ser desenvolvido tanto online, né, pela produção de texto digitado em arquivo, quanto pela própria transcrição manual num caderno, num documento mais pessoal que você tenha, que você carregue consigo durante as próprias observações de estágio, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!